Esse é o Dose Certa Podcast, o nosso espaço seguro para falar de saúde mental com informação e leveza na dose certa, do jeitinho que esse assunto merece. Eu sou Bruna Campos, médica psiquiatra. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu te convido a vir comigo e perder o medo do tratamento psiquiátrico de uma vez por todas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre por que é tão difícil procurar um psiquiatra. Vem, puxa uma cadeira. No episódio 1 desse podcast, a gente falou sobre o impacto do estigma com os transtornos mentais, todo o preconceito que envolve esse tema. Hoje, a gente vai entender os 3 principais motivos que fazem uma pessoa deixar de buscar um psiquiatra, mesmo precisando. Vamos começar com o depoimento de uma seguidora e ela vai contar sobre a relação dela com o tratamento. Meu nome é Natália e eu tenho 30 anos. Os meus primeiros sintomas de depressão começaram quando eu tinha mais ou menos 15 anos e eu só fui procurar ajuda de um psiquiatra quando eu já estava com 28. Então, para mim foi bem difícil procurar um psiquiatra, primeiro por muita falta de informação. Na minha adolescência eu nem sabia o que era depressão, eu nunca tinha conversado com ninguém que tivesse depressão, então era um assunto completamente desconhecido para mim. Mesmo mais tarde, eu já tinha ideia, já imaginava o que estava acontecendo, eu ainda relutei muito procurar ajuda, principalmente por preconceito com a medicação, com os antidepressivos. Eu achava que ia me modificar muito, modificar meus pensamentos, aquelas crenças absurdas que a gente fica reproduzindo, Eu já começo trazendo esse relato para você ver o quanto isso é comum. Praticamente toda semana alguém me pergunta: Bruna, como é que eu faço para ajudar um amigo, ajudar um parente que está com um problema psiquiátrico, mas que não aceita procurar um médico de jeito nenhum? E essa não é uma pergunta que tem uma resposta só, Na verdade, ela tem várias respostas possíveis. São tantos motivos que as pessoas carregam, para não procurar ajuda, muitos medos, preocupações em relação ao tratamento, que para cada um vai ter uma resposta ou uma solução diferente. Bom, a gente já entendeu que lá atrás, a psiquiatria lá dos anos 50, 60, 70, até metade do século passado, mais ou menos, era uma psiquiatria bem diferente da de hoje em dia, Pelo menos é o que eu estou tentando construir com vocês, e mostrar que a psiquiatria realmente mudou. Lá atrás, a gente tinha realmente, tinha os grandes manicômios, os pacientes eram separados da sociedade. A gente falou sobre isso, no primeiro episódio, de onde vem esse estigma, esse preconceito. Na época também, tinham poucas opções de remédio, E os poucos remédios que tinham eram cheios de efeito colateral, traziam realmente muito desconforto ali para quem precisava usar. E justamente por isso, eles eram restritos ali a quadros muito graves, Então, quando botava na balança ali de custo-benefício, os transtornos mentais mais brandos, mais leves, não valia a pena, usar uma medicação que trouxesse o efeito colateral tão grande, que era o que acontecia antigamente, ali até os anos 60, 70 principalmente. E aí, realmente, o preconceito, se a gente for olhar para trás, esse preconceito que as pessoas ainda têm hoje, vem muito desse passado não muito distante, é um passado recente. Só que o que eu chamo a atenção, a tua atenção para a gente refletir um pouquinho? Não foi só a psiquiatria que mudou nesse intervalo de tempo tão curto, relativamente curto. Porque lá naquela época, anos 50, 60, 70, a medicina como um todo também era muito diferente do que é hoje em dia, do que a gente vê hoje em dia. Então, exames que a gente faz hoje em dia, como, por exemplo, tomografia e ressonância, eles também não existiam até ali os anos 70. Ninguém fazia tomografia, ressonância como faz hoje em dia. Remédios, por exemplo, anticoncepcional, o captopril, que é um remédio bem conhecido ali, usado para quem tem pressão alta. São estratégias ali, ferramentas, recursos ali que a ciência desenvolveu dos anos 60 para cá. O próprio câncer, o tratamento, a quimioterapia, que é o tratamento para tratamento ali da maioria dos tipos de cânceres, ele só surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente entende, que sim, teve um passado distante, não muito distante, na verdade, em que a psiquiatria realmente tinha ali tinham muitas coisas ali que a gente hoje reprova, Tinham muitos remédios muito pesados, que traziam muito efeito colateral, que eram realmente restritos para quadros muito graves. Mas, da mesma forma que a sociedade já entendeu que a medicina como um todo mudou, a psiquiatria também mudou, Então, essa psiquiatria que
que fica aí no imaginário das pessoas, ela não existe mais, né? Então, é isso, né? Como eu falei, todo mundo sabe que hoje em dia, os exames usados para muitos casos são tomografia, ressonância, né? São termos que, mesmo que você nunca tenha feito uma, você já ouviu falar, sabe que é um exame que existe, né? Mas por que as pessoas ainda não sabem que a psiquiatria mudou? Então, é para isso que eu tô aqui, para avisar que a psiquiatria mudou e mudou faz tempo. Bom, agora você já sabe, né? Antes tarde do que nunca. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses medos e as preocupações mais comuns das pessoas. É bem provável que você se identifique com alguma delas, mas fica tranquilo que a gente vai aprender um antídoto para cada um desses medos. Então, a gente vai falar desses 3 motivos principais que fazem uma pessoa recusar ou evitar procurar a ajuda de um psiquiatra. Motivo 1. Medo do julgamento dos outros. Medo do julgamento de parente, de amigo, de familiar, de colega de trabalho, do companheiro, companheira, de chefe e por aí vai. As pessoas realmente têm muito medo de serem vistas como fracas, incapazes, como loucas, né? Mesmo que ela mesma não tenha uma dificuldade maior ali em procurar ajuda, ou que entenda que é importante. Muita gente que chega no consultório diz que demorou para procurar ajuda justamente porque tinha medo do que as outras pessoas iam falar, ou vergonha de dizer que faz ou que faria tratamento psiquiátrico. Até quando já abri caixinha de pergunta lá no Instagram, nos stories, enquete, as pessoas trazem sempre essa vergonha, esse medo do que os outros vão pensar como um dos motivos principais para essa dificuldade em procurar ajuda. E isso, é claro, a gente entende, né, que a gente ainda estamos aqui justamente lutando contra a psicofobia, né? Porque se tratamento psiquiátrico fosse visto ali de uma forma natural, não precisaria essa primeira temporada aqui do Dose Certa, né? Que é justamente para tentar combater isso, né? Então, a gente sabe, a gente vive numa sociedade que ainda tem muita dificuldade de entender. E isso faz com que as pessoas elas se sintam constrangidas, né? Não se sintam confortáveis em falar abertamente. Só que mais grave que isso é a pessoa nem chegar a procurar ajuda por medo desse julgamento, né? Então, um antídoto, né? Para isso eu falei que para cada motivo a gente ia trazer uma solução possível, né? Um antídoto é informação, né? Informação de que psiquiatria não é para loucos. Tratamento psiquiátrico não é para loucos, como se dizia antigamente, e se diz ainda por aí, né? Tratamento é para pessoas que estão com algum problema de saúde mental, ansiedade generalizada, ansiedade social, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de pânico e déficit de atenção, toque, transtorno alimentar, estresse pós-traumático, dependência química, etc, etc, etc. Eu vou ficar aqui falando até semana que vem. Então, a gente tem uma gama enorme ali, né, de problemas de saúde mental que tem tratamento, né, que são tratáveis, que atrapalham muito a qualidade de vida, né, pioram muito a qualidade de vida quando não tratados, né, e, consequentemente, quando a gente trata, a qualidade de vida daquela pessoa melhora muito, né. A gente precisa entender, olhar para os transtornos mentais como problemas de saúde. Não é uma questão de fraqueza, não é uma questão de ser inferior a ninguém. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente internaliza essa ideia, é claro, assim, as pessoas vão automaticamente parar de julgar? Não vão, né? As pessoas vão julgar sempre, independente do que a gente faça. Vai ter sempre alguém para julgar o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, e isso é problema delas. A pessoa que acha que ir num psiquiatra é algo ruim, coitada. Ela ficou lá atrás, parou no tempo, lá na época que não existia nem remédio para pressão, nem captopril. Ela parou no tempo. E não é porque ela parou no tempo que você não vai procurar ajuda, não vai cuidar da sua saúde. Então, o tratamento psiquiátrico não é para louco, não é para quem é incapaz, não é para quem é fraco. Então, da mesma forma que procurar um cardiologista para tratar a pressão alta, por exemplo, se você tem pressão alta, procurar um endócrino para tratar diabetes, isso é sinal de fraqueza? Não, né? Então, procurar um psiquiatra também não é. Qualquer que seja o problema psiquiátrico que você tenha, é um problema de saúde e deve ser tratado como tal. Motivo 2, outro motivo muito, muito, muito comum, experiências ruins que outras pessoas tiveram com tratamento psiquiátrico.
seja na própria família ou alguém conhecido. Esse também é um motivo muito grande que faz com que as pessoas tenham receio, fiquem com o pé atrás ali em relação ao tratamento. Mas vamos entender aqui um pouquinho como é que isso acontece. Na verdade, assim, todo mundo que está vivo hoje em dia tem contato com alguém que estava vivo lá nos anos 60 ou 70, né? Mesmo que você seja bem jovem, seus pais, seus avós, uma tia, um professor, enfim, alguém era vivo lá na época de 60 e 70, e quem já estava vivo em 60 e 70, né, tá na flor da idade hoje em dia, né, gente? E aí essas pessoas da geração anterior cresceram ouvindo relatos, ou até mesmo tiveram experiências próximas relacionadas à psiquiatria. Então eu ouço muito, teve um tio meu que ficou internado por anos num hospício, num hospital psiquiátrico, num manicômio. Minha avó fez tratamento a vida toda, nunca ficava boa, vivia de cama, nunca estava se sentindo bem. Ou então, aquela vizinha que já tomou um monte de remédio, teve um monte de reação ruim ao remédio e até hoje não ficou boa. Um sem número aí de histórias e de relatos que a gente ouve por aí. Como eu já expliquei, tem relação com esse passado não muito distante, né, da psiquiatria, não só da psiquiatria, né, da medicina como um todo. Só que o que a gente precisa entender? Qual que é a solução para esse problema, né? Se você, né, ou alguém que você conhece, precisa de ajuda psiquiátrica, mas fica com medo de procurar ajuda porque conhece alguém ou ouviu alguém que teve uma experiência ruim, né, entendida ali como ruim, o que é importante a gente entender? Que experiências são individuais. Não dá pra gente generalizar a partir de casos isolados, né? Então, assim, para cada pessoa que você conhece, por exemplo, que teve uma experiência ruim, eu, Bruna, conheço várias que ficaram ótimas e não tiveram nenhum desconforto. Ou, quando tiveram, a gente, né, quando era meu paciente, enfim, a gente ajustou o tratamento e ficou tudo bem. E algo que é curioso, assim, né, mas que é conhecido ali do ser humano, né, as experiências negativas vão sempre marcar mais, né. Então, eu conheço um monte de gente ali que ficou super bem com remédio e com tratamento e tá ótimo. Mas se eu ouço uma história de alguém que não respondeu bem ou que não melhorou, aquilo eu tenho, né, se eu não tenho muito entendimento ali sobre como funciona essa questão médica, né, se eu sou uma pessoa leiga, como, né, a maioria de vocês, eu imagino que você aí que tá ouvindo seja, essa experiência negativa, ela tende a marcar mais, né, a pesar mais ali na minha memória e me deixar com o pé atrás ali em relação ao tratamento. Então, sim, eu entendo que vai ter muita gente que vai ficar preocupada com isso, só que a gente precisa entender que uma experiência ruim, ou algumas, até várias experiências ruins, elas são só uma parte, né? A gente tem uma vastidão aí de pessoas que fazem tratamento, fizeram tratamento e que não tiveram nenhuma grande dificuldade com, sejam os remédios ou o tratamento de uma forma geral, e que ficaram ótimas e que melhoraram ali do quadro, né? Então, esse também é um ponto muito importante pra gente lembrar. Motivo 3, e esse motivo, eu acho que é o motivo campeão dos campeões. Medo dos remédios. Meu Deus, esse eu acho que é disparado, né? Eu imagino que você que está ouvindo aí, você já deve ter em algum momento tido essa preocupação. Mas será que esse remédio, será que é seguro mesmo? Será que vai me fazer bem? Vai me trazer ali algum prejuízo? Vai atrapalhar minha vida? É tão comum e tem tanta dúvida relacionada aos remédios psiquiátricos que os próximos episódios vão ser inteirinhos dedicados a isso. Mas eu vou trazer aqui, para a gente começar ali a introduzir esse assunto, né? Mas para falar, assim, mais inicialmente, sobre os efeitos colaterais, né? Que eu acho que é dentro aí do medo dos remédios, né? As preocupações relacionadas aos remédios. Essa questão dos efeitos colaterais é realmente algo muito recorrente, é uma dúvida muito recorrente. Pacientes que chegam lá no meu consultório, na hora que eu vou, né, a gente faz o atendimento todo, na hora que eu vou explicar ali sobre o tratamento, quando realmente tem indicação, não é todo quadro que tem, né, mas quando tem indicação de fazer uso de remédio, eu sempre pergunto, né, como é que você se sente em relação a isso, como é que é para você fazer o tratamento psiquiátrico com uso de medicação, e olha, não vou dizer sempre, mas quase sempre, a pessoa olha, o paciente olha ali para mim e fala, Bruna, na verdade eu fico meio assim, né, não sei, eu só não queria ficar dormindo muito, eu não queria
sei lá, ganhar peso, ou enfim, as pessoas vêm já com um monte de ideias ali sobre os remédios psiquiátricos, né? Mas vamos lá, vamos entender algo que é bem importante. Isso, quem me acompanha lá no Instagram já tá careca de saber, né? Porque eu repito isso sempre. Todo remédio na medicina inteira pode causar efeito colateral. Isso não significa que vai causar. Todo remédio pode causar, não é que ele vai causar. Ele pode causar efeito colateral. Isso é na medicina inteira, né? Assim, remédios, sei lá, analgésicos, dipirona, né? Se vai pegar lá a bula da dipirona, tem um monte de possível efeito colateral que a dipirona pode causar, né? E na psiquiatria não vai ser diferente, né? A gente tem realmente efeitos colaterais possíveis, né? Os remédios podem causar. Isso não significa que você vai ter. A dipirona pode causar efeitos colaterais inúmeros. Se essa é uma das suas preocupações, por exemplo, em relação ao tratamento, eu sugiro você ir lá, pegar uma bula lá da dipirona que você tem em casa, ou na próxima vez que você comprar, ou joga no Google, bota dipirona, bula, e você vai ver um monte de possível efeito colateral. O fato de estar escrito lá na bula, né, não significa que você vai ter esse efeito. Pelo contrário, dipirona é um dos remédios mais usados aí na população e a grande maioria das pessoas não sente nada quando toma, nada de ruim. Então, isso é importante a gente entender, tá? Uma coisa é poder causar efeito colateral, outra coisa é realmente causar efeito colateral. E o outro ponto importante é que o tratamento existe justamente para que o seu médico faça os ajustes necessários caso você sinta algum desconforto. Não existe isso de, eu vou tomar um remédio, se ele me fizer mal, então não tem jeito. Então, ou eu fico passando mal para sempre com o remédio, ou eu paro de tomar o remédio e pronto, acabou. E vou continuar deprimido, ansioso, enfim. Não é assim. O tratamento médico existe justamente para o médico acompanhar e ver como é que foi a tua resposta, tanto a melhora que você teve ou não com o remédio, quanto os possíveis efeitos colaterais, desconforto ali que você venha a ter. Então, o trabalho é justamente esse, né? O consultório recebe ali o paciente, quando a gente começa a fazer uso da medicação, volta daqui a tanto tempo, diz como é que você ficou, e aí nas consultas a gente vai reavaliando. Se surge algum desconforto nesse intervalo, o médico está ali justamente para ajustar, né? Ou ajustar a dose, diminuir, trocar o horário do remédio. Ou, em muitos casos, às vezes trocar para outro remédio. Às vezes não é aquele primeiro remédio que a pessoa começou a tomar que ela vai se adaptar melhor, sabe? Então, é da mesma forma, né? Como eu falei antes. Assim como é o tratamento para pressão alta, assim como é o tratamento para diabetes. Você vai lá no clínico, no cardiologista ou no endócrino e, às vezes, você começa a tomar uma medicação e depois de um tempo você tem que trocar para outra, porque aquele não foi o mais adequado, né? Ou porque não teve uma resposta interessante, ou porque você sentiu algum desconforto com o remédio. Então, na psiquiatria, vai ser exatamente a mesma coisa. Isso dos efeitos colaterais terríveis que os remédios psiquiátricos causam, a gente precisa começar a mudar essa mentalidade, né? Primeiro que, como vocês também, né, quem me acompanha lá também no Instagram já me ouve repetir isso 1000 vezes, e eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, né? Remédio psiquiátrico não é tudo igual. Então, quando a gente fala assim, porque remédio psiquiátrico causa efeito colateral, remédio psiquiátrico isso, aquilo. Gente, remédio psiquiátrico, na verdade, é um termo que eu até sugiro você deixar de usar. Porque a gente não fala muito assim, né? Não usa esse termo, remédios cardiológicos, remédios ortopédicos, remédios reumatológicos, remédios... A gente não usa tanto, né? A gente chama os remédios pela classe deles. Então, assim, dentro da psiquiatria, dentro da neurologia, dentro da endocrinologia, em cada área ali da medicina, né, na clínica, nas especialidades clínicas como um todo, a gente vai ter remédios diferentes. Então, não dá pra gente agrupar tudo num grande pacotão e falar, vai dar sempre muito sono, ou vai dar sempre ganho de peso, ou vai atrapalhar o sono, diminuir o sono, ou vai aumentar apetite, diminuir apetite. Não, porque são remédios diferentes. Remédios para depressão, por exemplo, que a gente usa, vai ter remédio que vai causar mais sono, vai ter remédio que a gente tem que fazer durante o dia, de manhã no almoço, porque atrapalha o sono daquela pessoa, né? Então, lamento aí desfazer aí o fantasma aí que talvez você tivesse, né? Que é isso, porque o remédio psiquiátrico eu vou tomar, eu vou ficar dormindo o dia inteiro.
Não, queridinha, não, queridinho. Tem remédio, inclusive, que a gente nem pode fazer à noite porque vai atrapalhar seu soninho. Você sabia disso? Então, pra gente realmente entender que não dá pra gente agrupar tudo, né, nesse grande termo, né, remédios psiquiátricos, porque existem inúmeras substâncias dentro aí desse pacote e elas são muito diferentes entre elas. Além dessa questão dos efeitos colaterais, né, surgem aí muitas dúvidas se o tratamento é para sempre, né, na verdade ali um medo, né, que as pessoas têm, eu não vou começar o tratamento porque não vou procurar o psiquiatra, porque eu não quero ficar tomando remédio a vida toda, ou eu não quero esse efeito artificial, vai mudar a minha personalidade. Nossa, tem muita dúvida, né, muita desinformação sobre os remédios que a gente usa, né, e são tantas dúvidas em relação a isso que, como eu falei, o próximo episódio vai ser todinho sobre isso. Aguarde e verá. Bom, com toda a certeza do mundo, existem vários outros motivos que fazem as pessoas não procurarem ajuda psiquiátrica, mesmo precisando, mas eu trouxe aqui alguns dos principais, né? Então, mas por que eu bato tanto nessa tecla? Porque esses são medos que não têm fundamento nenhum na ciência que temos hoje, né? Como a gente falou, para cada um desses medos aí principais, eu falei um pouquinho sobre antídotos, né? Para esses medos, para essas preocupações, né? E esses antídotos, eles nada mais são do que informação, né? E eu bato muito nessa tecla. Por quê? Porque esses medos, essa falta de informação, essa desinformação, isso faz com que a pessoa demore mais para procurar ajuda. Ou às vezes passe a vida inteira sem procurar ajuda por conta desses medos, né? E essa demora em procurar ajuda, ela aumenta as chances daquele quadro ir piorando, né, com o tempo. E se esse quadro vai piorando com o tempo, a qualidade de vida daquela pessoa também piora. Então, é muito importante a gente começar a difundir essas informações que, para quem trabalha com isso, às vezes se é o seu caso, que você já faz tratamento há um tempo, às vezes pode parecer meio óbvio, né? Mas infelizmente não é. Infelizmente são dúvidas ali e preconceitos e medos mesmo que as pessoas têm e elas realmente acham que no final das contas procurar um psiquiatra pode ser pior do que continuar sentindo o que ela está sentindo, né? E isso é muito, muito triste, realmente. Bom, lembra da nossa ouvinte? Ela falou um pouquinho também sobre a visão dela hoje sobre o tratamento. Vamos ouvir? Agora que eu tô me cuidando, tô me tratando, eu vejo que não tem necessidade nenhuma, né, da gente ter medo de um psiquiatra. É como qualquer outro médico que tá ali pra ajudar a gente, um ginecologista, um dermatologista, enfim. Se você tá sentindo alguma questão, algum problema com a sua saúde mental, vá no psiquiatra, se cuide, porque é essencial, né? Minha visão do psiquiatra mudou completamente. Pra mim é totalmente essencial. E esse preconceito que a gente tem com a saúde mental só traz prejuízo para nossa vida, para a vida de quem tem a doença e para a vida de quem convive com essas pessoas, porque é uma questão muito difícil, né? Muito delicada. Eu mesma poderia ter começado meu tratamento com 15, 16 anos e eu tenho certeza que minha vida teria sido totalmente diferente. A depressão traz muitos prejuízos, né? Todas as doenças mentais. Prejudica a memória, a autoestima, vida social, tudo. Então, se existem maneiras de a gente se tratar e melhorar disso, por que não? Né? Não tem por que não procurar essa ajuda como uma outra doença qualquer. Ai, que coisa maravilhosa de ouvir. Bom, foi uma honra ter você comigo nesse papo. Eu espero que você também tenha curtido. Se você gostou desse episódio, me conta lá no Instagram, @brunacampospsique, eu vou adorar saber. Se você acha que esse episódio pode ser útil para algum familiar, para algum amigo seu, compartilha lá, manda no WhatsApp, manda no grupo da família. Vamos fazer essa mensagem chegar a quem precisa. Você pode acessar meus conteúdos lá no Instagram, como eu falei, @brunacampospsique, com Q no final, de psiquiatria, Bruna Campos Psique. Tem também o Telegram, tem o Dose Certa Blog e você encontra tudo lá no meu site, www.bruna-campos.com.
Lá no site você também pode se inscrever na minha newsletter. Temos uma newsletter. A cada 15 dias eu envio um e-mail, bem curtinho, mas com conteúdos exclusivos, bem legais, dicas sobre saúde mental, reflexões. Tá rolando uma troca boa lá. Eu espero você no próximo episódio, hein? Medo de psiquiatra? Aqui não.